Olá, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida ricamente. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre faço, eu quero reforçar aquele pedido. Não esquece de deixar o seu like, de colocar a sua opinião, colocar ali o seu comentário. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta mensagem com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. É importante você entender isso aí, que é uma forma do canal crescer. E o canal crescendo, a gente vai conseguir se tornar mais visível dentro da plataforma do YouTube e vamos poder semear melhor a palavra de Deus. Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, vamos lá. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, se você tiver com ela, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o verso 11 apenas, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade. O título da mensagem é Alcançando a Maturidade. Eu li esse texto que está no livro de 1 Coríntios, porque fala ali, o apóstolo Paulo explicando que quando ele era menino, ele tinha uma atitude, mas logo depois que ele se tornou homem, essas atitudes mudaram. Passou a ser atitudes de pessoa adulta. E se falando de maturidade, também a gente tem que avaliar dessa forma. Uma pessoa que não é madura, ela tem algumas atitudes como essa que o apóstolo Paulo fala, de menino. Agora a pessoa que já amadureceu, a pessoa que já cresceu, tomou forma, aquele corpo já com responsabilidade, já um corpo assim, vamos dizer, um corpo maduro, ele tem realmente uma postura diferente. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão. Por isso eu fiz essa leitura, que é apenas um texto básico para a gente poder se guiar. O modo de avaliarmos a maturidade espiritual de uma pessoa é analisando as escolhas que ela faz. Por exemplo, quando você olha uma pessoa e ela tem escolhas que a gente entende que são coisas assim infantis, são coisas às vezes sem muito... não tem substância, a gente entende que é uma pessoa que não tem maturidade ainda. Por isso, quando você coloca uma pessoa para dirigir um trabalho, essa pessoa tem que ter maturidade suficiente para não deixar que aquelas coisas que ela vai fazer a partir dali traga conceitos diferentes na vida dela. Ela acha, por exemplo, que por ela estar liderando um grupo, que ela é melhor do que alguém. Eu já tive essa oportunidade. Desde quando eu comecei meu ministério, eu tive algumas experiências com pessoas assim. Peguei uma pessoa que eu acreditava que a pessoa estava já vivendo uma condição de maturidade por causa da forma como a pessoa conversava, conforme ela se expressava. A gente fala, poxa, é uma pessoa que tem conhecimento da palavra, é uma pessoa que tem firmeza no que fala. Aí você dá uma oportunidade para aquela pessoa liderar um grupo, aí você percebe que aquela pessoa não passa de um bebê. Aconteceu comigo isso. Eu cedi espaço para algumas pessoas que depois, não que me decepcionaram, mas que me deixaram preocupados, porque eu falei, poxa, eu coloquei a pessoa numa posição para ela fazer um trabalho e ela não está demonstrando maturidade naquilo. Então a maturidade é muito importante e nós temos que avaliar a maturidade com alguns itens. Nós temos que avaliar a maturidade na vida da pessoa segundo algumas escolhas que elas fazem. Nós não podemos avaliar apenas por uma coisa. Por exemplo, você tem uma pessoa que ela é assídua, ela está sempre no estudo, ela não falta, você acha que aquela pessoa já é madura. Pode ser, mas não necessariamente. Temos que avaliar outras coisas, porque nós não podemos avaliar apenas por uma situação. Às vezes tem pessoas que elas até
tomam certas atitudes que falam, poxa, como essa pessoa cresceu, como essa pessoa adquiriu um corpo mais maduro. Quando eu falo corpo aqui, no caso é o corpo espiritual. A pessoa está vivendo uma espiritualidade diferente. E às vezes você se engana com aquilo. E eu acabei me enganando algumas vezes. Não nego, sou bem franco em dizer, muitas vezes cometi erros que poderiam ser evitados se eu tivesse avaliado melhor. Mas isso tudo faz parte também até do meu próprio crescimento. Coisas que eu fazia no passado, há 15 anos atrás, quando eu assumi uma responsabilidade numa igreja, que eu fui separado para o ministério pastoral, eu fiz algumas coisas que hoje eu não pratico mais. Algumas atitudes que eu tive na época, algumas posições que eu tomei, que hoje eu já falo, opa, isso não vai dar certo. Então, isso tudo faz parte da maturidade. E a gente vai amadurecendo conforme o tempo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que ela faz um curso, até mesmo profissional, ela sai de uma faculdade, poxa, a pessoa que fez uma faculdade é uma coisa ótima, né? A pessoa ser ali formada numa profissão, não quer dizer que ela esteja 100% apta para conduzir uma empresa, um trabalho, um grupo de pessoas com aquele aprendizado que ela teve. Ela vai precisar de algumas coisas no âmbito profissional para que aquilo vá melhorando até ela chegar no estágio de maturidade. E aí sim, a experiência que ela já tem vai fazer com que ela haja de uma forma totalmente nova, diferente, equilibrada. Assim é também na questão espiritual. Então nós vamos ver aqui alguns itens que nos relatam, que nos ensinam como uma pessoa que alcançou ou que está alcançando a maturidade, ela age. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós é, na fase do crescimento, ela se dedica a aprender e na maturidade ela ensina. Quando a pessoa está em fase de crescimento, ela ama o estudo, ela ama o conhecimento e ela quer aprender. Então a pessoa que está passando por uma fase de crescimento rumo a uma maturidade, ela é uma pessoa interessada por aquilo que ela está vivendo. Por exemplo, nós estamos falando aqui do reino de Deus, estamos falando aqui de um ministério. Então, por exemplo, as pessoas que estão dentro de uma igreja, que estão ali congregando, você como pastor, como líder, você vai perceber aquelas pessoas que são sedentas pela palavra de Deus. E mesmo que essas pessoas ainda não sejam maduras, mas você percebe que mais um tempo elas vão chegar num ponto de amadurecimento, que isso vai ser muito bom para a vida dela e também para o ministério que ela está. Então a pessoa que está em fase de amadurecimento, buscando por isso, ela quer aprender mais. Quando ela chega na fase do amadurecimento, ela quer ensinar. Por quê? Ela não vai guardar para ela tudo aquilo que ela aprendeu, simplesmente ela vai querer passar aquele conhecimento para outras pessoas. Eu acho tão triste quando pessoas que têm conhecimento e ela guarda para si só. Tudo bem, é bom para ela, mas ela vai ter aquele conhecimento e se não tiver uma continuidade, vai parar nela. Às vezes a gente vê aquelas pessoas meio tradicionalistas que tem algumas coisas que ela aprendeu com a avó, com a bisavó e que vem passando da avó para a mãe, da mãe para ela e chega nela, ela não quer passar para mais ninguém não, porque isso aqui é da minha família, eu não vou passar para mais ninguém, mas chega um momento que vai morrer ali, porque ela não vai passar para outra pessoa, de repente até mesmo da família dela, uma sequência dela não vai querer aprender, ou vai aprender de qualquer maneira, vai perder aquela essência. Então é importante a gente entender que há essa necessidade, sabe? Há necessidade do conhecimento e a pessoa vai chegar numa fase de maturidade que aquele conhecimento ela vai querer transmitir para outras pessoas. Então não esqueça disso. Conhecimento não é para ficar para mim e para você, é para nós também passarmos a quem está conosco naquela mesma pegada. Segundo tópico é, na maturidade a pessoa não se prende a doutrinas humanas, mas busca o entendimento através da palavra de Deus. A pessoa que já está na fase de maturidade, já está alcançando essa fase, ela não fica se prendendo em doutrina de homens. Quando ela ouve alguma coisa, aquilo ali o Espírito Santo testifica no coração dela que precisa ser revisto, ela vai procurar na palavra de Deus, aonde está aquilo.
Eu acho muito gostoso quando alguns jovens da nossa igreja mandam algumas mensagens perguntando: pastor, eu li tal coisa na palavra de Deus, isso aqui significa tal coisa ou eu estou enganado? Poxa, eu acho bonito isso, por quê? Porque são jovens querendo crescer no conhecimento da palavra. E a pessoa que é madura, ela vai procurar na palavra de Deus tudo aquilo que ela está vivendo no dia a dia. Às vezes uma profecia que alguém lança sobre a vida dela, ela não vai se empolgar. Tudo bem, uma profecia nós não podemos desconsiderar, mas nós temos que ver essa profecia, o fundamento dela que está na palavra de Deus. Tem coisas que às vezes as pessoas falam que é um pouco absurdo, e tem profecias que eu vou te falar, só a graça de Deus mesmo. Eu já escutei falar, não foi perto de mim que falou, porque se fala perto de mim eu nem sei qual seria a minha reação. Uma pessoa, isso aqui eu fiquei sabendo de uma situação. Uma pessoa, ela foi casada, estava separada do marido. Depois de separada do marido, o marido foi ver a vida dele, conheceu outra pessoa, casou de novo, sei lá qual foi o que aconteceu, foi morar junto. E essa pessoa conheceu alguém também e foram viver juntos. Um tempo depois, essa pessoa se converteu ao Senhor. Ela começou a ir para a igreja e aquela pessoa com quem ela vivia não queria. Aquela pessoa falava: não, você pode ir para a igreja, mas eu não quero. Direito da pessoa, ninguém é obrigado a nada. Essa pessoa que estava na igreja, essa irmã que estava na igreja, ela ouviu de uma outra pessoa, numa outra situação, que aquilo estava errado, que aquilo não era de Deus. Já que aquele cara não vinha para a igreja, ela tinha que largar ele e tentar voltar para o marido dela. Eu falei: meu, de onde essa pessoa tirou isso? A outra pessoa já está vivendo um outro relacionamento. Essa pessoa, então, ela teria que ter feito isso antes da outra, e antes dela ter alguém do lado dela. Ela tentar consertar o casamento dela, mesmo que tivesse havido uma partição ali, vamos dizer assim, eles se desentenderam e se separaram, antes de que aquela pessoa tivesse alguém do lado dela e essa pessoa também, elas deveriam ter tentado assumir uma nova etapa e tentar reconciliar. Mas depois que a coisa está desse jeito, como é que você faz? Então tem que tomar cuidado com os conselhos e profecias que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos. E a pessoa que é equilibrada, a pessoa que tem maturidade, ela não vai dar ouvido para essas doutrinas humanas. A pessoa vem com uma conversa dessa, dizer que não é de Deus. Peraí, calma lá, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver a circunstância do que estamos vivendo naquele momento para saber se é o tempo de fazer alguma coisa. Às vezes, o tempo já não dá mais. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa é da família, eu posso falar, que é meu filho na fé. Ele viveu uma época da vida dele muito desequilibrada, ele andou se envolvendo com muita coisa errada, ele acabou perdendo o casamento dele. Só que alguns anos depois, a gente começou a trabalhar, orando a Deus, pedindo para o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça do juiz, e essa pessoa acabou vindo para a igreja, começou a caminhar conosco, se converteu, começou a ser um servo de Deus, sabe, como sem igual. O que ele fez? Ele foi procurar a ex-mulher, foi pedir perdão para ela pelas bobagens que ele tinha feito e foi tentar uma reconciliação. Só que esta ex-mulher dele já estava na companhia de uma outra pessoa. E ela falou para ele: olha, infelizmente, acho que para nós não vai dar mais. Por quê? Hoje eu não estou sozinha mais. E essa pessoa da família compreendeu que ele não tinha que se envolver para destruir uma situação. E ele foi viver a vida dele. Deus preparou uma pessoa com quem ele casou e está casado hoje. Está vivendo a vida dele lá. Como ele está vivendo, não é problema meu e nem me interessa também. Mas eu sei que ele está casadinho, cuidando da vida dele, vivendo a vida dele lá da esposa. Já pensou ele chegar lá e insistir, porque agora ele é crente, que a mulher tem que voltar com ele, a mulher de repente até faz isso, ela larga uma pessoa que estava com ela já há alguns anos, porque o outro veio atrás. Que confusão doida é essa? E vai que muita gente faz: olha, é isso que eu te digo, porque Deus está dizendo. Para com isso, cuidado. Pessoa madura não vai na onda dessas profetadas que muitas vezes acontecem.
pesquisa na palavra de Deus se está dentro do contexto que Deus quer. Aí sim, você pode até tomar uma providência. Mas com certeza uma coisa eu vou dizer, Deus ele não divide uma família para constituir outra. Viu? De forma nenhuma ele vai fazer isso. Eu pelo menos nunca vi. Uma terceira situação aqui, essa pessoa que é madura, ela auto se avalia. Nós precisamos de tempos em tempos, eu já preguei isso muitas vezes. De tempos em tempos nós precisamos parar para refletir como está a minha vida. O que eu tenho vivido nesses últimos tempos, o que eu tenho acertado, o que eu tenho errado e por quê? O que eu preciso mudar? Então, essa autoavaliação é própria de pessoas maduras. Pessoas que às vezes ela vai ouvir uma opinião de alguém vai chegar para ela e vai dizer, poxa, você está agindo errado dessa forma aqui, ó, pensa melhor. A pessoa não vai ficar com raiva dela, a pessoa vai avaliar mesmo. Se ela avaliar e chegar à conclusão que a outra pessoa está certa, ela vai até reconhecer, falar, poxa, obrigado por você ter me avisado. A pessoa madura é assim. Se ela avaliar e reconhecer que a outra pessoa se enganou, ela também não vai criar conflito. Ela vai fazendo uma avaliação e vai vendo os pormenores e ela vai ajustar dentro daquilo que ela sabe que tem que ser, sem criar problema. Então a pessoa que é madura, ela se avalia, ela olha para dentro de si mesma e vê como ela está vivendo e se ela está vivendo da forma correta. O quarto item diz assim, ela busca por uma unidade, ou seja, uma pessoa que não se isola. A pessoa que busca por unidade, ela não se isola das outras. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Já pensou se eu resolver me isolar dos outros e resolver fazer as coisas do meu jeito? Não vai dar certo. Então, uma pessoa madura, ela zela pela unidade, sabe, pela comunhão, compartilhar as questões. Nós compartilhamos tudo, compartilhamos situações boas e às vezes situações ruins, porque precisamos de ajuda. Não existe aquela pessoa que é imune, que não precisa de uma ajuda de um irmão, que não precisa de uma ajuda de um grupo de pessoas. Então sempre vão acontecer situações que a gente às vezes vai precisar, por mais bobo que pareça, mas nós precisamos. Então a pessoa madura, ela é uma pessoa que ela aglomera, ela não separa. Então é uma pessoa que ela não se isola, ela é uma pessoa que ela vai viver junto ali com outras pessoas em unidade, sabe? Pregando a unidade, vivendo a unidade, a comunhão. Aquilo que acontecia na igreja primitiva, quando diz lá no livro de Atos, que fala que naquele tempo eles viviam em total comunhão, em oração, compartilhavam tudo, faziam oração de casa em casa, faziam suas refeições juntos, era uma coisa bonita, foi o começo da história da igreja. Então, tudo isso aí, uma pessoa madura, ela leva isso a sério, ela faz dessa forma. Então ela não deixa que as coisas simplesmente se percam, não se isola. Então uma pessoa madura, uma pessoa em estado de amadurecimento, ela tem isso. Ela vai buscar essa comunhão. E depois nós temos também o sexto que diz que ela busca conhecimento. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6 diz que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Não padece porque falta dinheiro, não padece porque falta casa para morar, não padece porque falta conhecimento. Com conhecimento, você, sabiamente, você vai fazer tudo o que tem que ser feito e você vai organizar a sua vida. Então, uma pessoa madura, ela busca pelo conhecimento, ela busca pelas coisas novas. Uma coisa que eu acho incrível, por exemplo, eu tenho um neto chamado Pedro, o Felipe também não é diferente, mas o neto chamado Pedro, ele tem 6, vai fazer 7 anos. E quando ele está conversando com a gente, que ele escuta uma palavra diferente, ou que a gente está vendo alguma coisa na televisão, e alguém fala uma palavra, uma frase diferente, ele já entra no meio e pergunta, essa pessoa falou isso, o que significa? Interesse por conhecimento. E a gente não pode desprezar isso numa criança, principalmente, porque senão a criança vai perder interesse. Então quando ela fala isso, quando eu estou junto, eu paro o que eu estou fazendo e vou explicar para ele. Aí ele, bom. E depois quando acontece de alguém
falar de novo em outro lugar e a pessoa não faz nenhum comentário, ele é o primeiro a fazer. Sabe o que significa isso? Meu pai me ensinou, o meu avô me ensinou que é isso. Então a gente percebe nele uma criança muito ativa nessa parte. E isso é bonito. E a pessoa que é madura, que está alcançando a maturidade, ela é assim. Ela ouve uma situação, ela vai buscar na palavra de Deus, ela vai buscar nos seus guardados de tudo que ela tem ali, que ela escreveu, que ela leu em algum lugar, num livro, ela vai procurar saber o que é aquilo, como que aquilo funciona, se aquilo tá certo, se é aquilo mesmo. Isso faz parte da pessoa que tem interesse pelo conhecimento, e essa pessoa com certeza vai crescer no decorrer da sua vida. Então é importante, maturidade precisa ser assim. A pessoa que é madura, ela vai buscar por essas coisas. Depois nós temos também o 7º tópico, que é tem sua fé ativa. É uma pessoa que quando ela tem as suas convicções, ela vai à luta, sabe? Ela tem certeza daquilo que está escrito na palavra de Deus, ali no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que nós estamos esperando por ele. Isso é fé. Fé não é dizer que amanhã vai amanhecer, hoje é dia 10, amanhã é dia 11. Isso é fé. A gente sabe que hoje é dia 10, amanhã é dia 11. Não vai mudar para 9. Então, isso aí são coisas lógicas. A fé é aquilo que não tem muita lógica. É aquilo que você acredita que vai acontecer e você crê que ela vai acontecer, mesmo, tá, que seja aparentemente impossível. É a tua fé. E o homem e a mulher que tem maturidade, eles têm uma fé ativa. Eles acreditam naquilo que muitas pessoas não veem, não enxergam. Mas a pessoa acredita. Então a nossa fé, ela tem a ver com maturidade. 8º tópico, sua confiança está em Deus. Não tem outro lugar. A sua confiança está no seu Redentor, está no seu Senhor, está em Jesus. Uma pessoa madura é isso que ela tem. A sua confiança está no Senhor. Ela não ela não fica dividindo a sua fé com outras coisas. Primeiro porque Deus não aceita concorrência. Ele é o único. Nosso Deus, ele não aceita concorrência, e eu tenho comigo que não existe concorrência para ele. As pessoas é que criam isso, porque depositam sua fé em algumas outras coisas, achando que Deus precisa de alguém para ajudá-lo, e ele não precisa. Então, muito cuidado no que se diz respeito a isso, a confiança em quem está a tua confiança? Está no Senhor ou está onde? Então, se você é uma pessoa madura, a tua confiança total está no Senhor. E para a gente encerrar essa mensagem, avalia seus sentimentos e experiências à luz da palavra de Deus. Não adianta a gente querer avaliar nossos sentimentos e experiências à luz das coisas do mundo. Nós temos que avaliar segundo a palavra de Deus. Se nós estamos dentro do contexto da palavra de Deus, se estamos dentro do contexto da palavra de Deus, vamos trabalhar para que aquilo melhore. Se não está, vamos esquecer aquilo. Vamos talvez até tomar algumas posições, algumas coisas que eu possa aproveitar, mas não podemos depositar tudo que nós temos, confiança, nossos sentimentos, as nossas experiências, à luz das coisas do mundo. Nós temos que estar à luz da palavra de Deus. Amém? Concluindo, existem muitos outros itens que mostram a maturidade na vida de uma pessoa. Mas observando estes, já podemos entender o que esta pessoa é diante do Senhor. Então, quando você olha esses poucos itens que eu coloquei, você vê uma pessoa que tem esses predicados, você já avalia. É uma pessoa madura, é uma pessoa equilibrada. Não é perfeita, porque nós não alcançamos perfeição nessa terra. O único que passou por aqui que foi perfeito foi Jesus. Nós não somos e não vamos alcançar. Nós podemos chegar até perto, podemos ser muito bons naquilo que fazemos, amparados pela bênção de Deus.
podemos ser muito, vamos dizer assim, batalhadores, guerreiros, e vamos conseguir muitas coisas, porque o nosso Deus é um Deus de bênçãos, é um Deus de alianças, é um Deus que faz, é um Deus que nos abençoa, mas perfeição nós não vamos alcançar nesse plano terreno, mas precisamos buscar por essa maturidade. Amém? Eu espero que esta mensagem possa trazer um bom conhecimento para você, que você possa fazer uso dela. Coloque ela no teu coração, deixa ela guardada lá. Em alguns momentos você talvez vá passar por alguma situação e você vai lembrar daquilo que você ouviu. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Salvador eterno, Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso, por esta mensagem. Eu espero que esta mensagem alcance muitas vidas, Senhor, e que todas essas vidas que ouviram esta mensagem possam fazer uso dela no seu dia a dia. Eu peço em nome de Jesus que a tua graça e o teu poder seja derramado sobre as nossas vidas, sobre nossa casa, sobre as nossas famílias. Obrigado, Senhor, que a tua paz esteja presente em todo o tempo e tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.